Olá, quinto ano, boa tarde. Hoje é sexta, mas hoje tem aula e aula de matemática. Isso mesmo, para a gente terminar aí essa unidade. E próxima semana apenas aí fazer as revisões. Tá certo? Então acompanha comigo. Página 63, triângulo e suas classificações. É um assunto que a gente já conhece, tá? Que a gente já estudou aí no quarto ano, tá certo? Então a gente vai rever e lembrar, tá certo? Vamos lá. Bem, os triângulos, né, eles se classificam em equilátero, isósceles e escaleno. Lembram? É isso mesmo, vocês lembram. Primeiro no livro de vocês vem aí um triângulo, né? A gente sabe que ele é um polígono formado aí de 3 lados, né? Os polígonos eles têm as retas planas, né? Então o triângulo aí ele tem o quê? 3 retas, ele tem 3 lados, 1, 2, 3. A gente sabe que os triângulos, né? E toda figura que tem essa quina, eu sempre falo quina que é para vocês entenderem, né? Esse encontro dessas retas, isso aqui é uma vértice, tá? Então, esse triângulo tem 1, 2, 3 vértices, tá certo? E 3 lados. E aqui fica o quê? O ângulo interno, que é o que a gente vai estudar também, além dessas classificações. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai estudar o quê? O triângulo equilátero. O que define um triângulo equilátero? É que os lados desse triângulo eles têm as mesmas medidas. Então, equilátero, as mesmas medidas de lado, tá? Então, de lado, isso aqui. Então, 60, 60 e 60, tá bom? Muito bem. Aí, já na página 64, já tem o quê? O triângulo o quê? Isósceles. O isósceles, ele tem apenas os dois lados da mesma medida e o outro lado aí não tem aí a mesma medida, tá? Dos outros dois, claro. Então, é um triângulo aí em que apresenta dois lados da mesma medida, lembrar, né? E o terceiro lado, tá? Então, vamos dizer que esse lado é igual a esse, só que este, vamos lá, vamos fazer um triângulo aí diferente. Esse e esse são iguais, mas esse ladinho aqui, olha, não tem aí a mesma medida. Então, é um triângulo isósceles, tá? E o triângulo escaleno, ele tem aí todas os três lados, as medidas aí desses lados diferentes, tá certo? Então, tem um desafio aí, um triângulo escaleno que tem um lado de 8, outro de 5. O terceiro lado pode ser medido 8? Não. Não pode por quê? Porque num triângulo escaleno, a gente sabe que os três lados têm as medidas diferentes, tá certo? Então é isso. Aí, gente, além da gente estudar a classificação aí dos triângulos, a gente vai estudar também a classificação dos ângulos. E o que é isso? A gente viu na outra aula, os ângulos, a gente viu que o ângulo ele pode ser agudo, obtuso, né? E reto. A gente sabe, eu já vou apagando aqui, tá? A gente sabe que um ângulo reto mede quanto? Lembra? Na outra aula a gente viu isso. Ele mede 90 graus, tá? Então, aqui é um ângulo reto, 90 graus. Então, qual é a classificação aí desse triângulo quanto à medida dos ângulos? Então, quando a gente vê um triângulo que tem essa medida de 90 graus, a gente diz que esse ângulo é retângulo, tá certo? Então, o retângulo, ele mede exato 90 graus, tá certo? Aí, logo na página 64, o primeiro triângulo aí, é o acutângulo, né? Eu coloquei ele aqui, acutângulo. Vem falando que o acutângulo, ele representa todos os ângulos agudos que essa figura representa o quê? Menores do que 90 graus. Então, a gente já sabe que o ângulo agudo, né? Ele é assim, porque ele mede menos, né, do que 90 graus, né? A abertura dele bem menor do que 90. Então, na classificação desse ângulo,
ele é o quê? Acutângulo. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Quando for pedido, por exemplo, aqui no jogo rápido da página 65, analise cada triângulo, classificando aí o comprimento dos seus lados e a medida dos seus ângulos. Então, quando é lado, a gente lembra do isósceles, né? Equilátero e escaleno. Agora, quanto às medidas dos ângulos, é isso aqui que eu estou explicando agora, tá? Então, acutângulo é quando esse ângulo aí, ele é menor do que 90. Retângulo, exatos 90. E obtusângulo, ele é maior do que 90, tá? Então, não é difícil. Então, esse aqui, esse ângulo, ele mede o quê? Menor do que 90, acutângulo. Quando ele é exato, retângulo. E quando ele é maior, ele é obtusângulo. A gente pode ver que são figuras em que aparecem, né, essas retas assim bem abertas, tá? É isso aí. Então, é maior do que 90, obtusângulo, tá bom? Então, é fácil. Vocês vão fazer a página 65. Vou fazer aí a letra A, tá? Então, na letra A, os lados desse triângulo. O que a gente vai fazer aí? É classificar os lados, né? A medida dos lados. Então, que triângulo é esse? As medidas dele tá aí, 45, 90 e 45. Qual é aí o triângulo que tem as medidas aí, duas medidas iguais e uma diferente? O isósceles. Então, lados, triângulo, isósceles. E os ângulos? Qual é aí esse triângulo? Ele é um retângulo. Por quê, gente? Porque ele mede exatamente aí 90 graus. Olha só, a figura é essa, né? Ó, a figura é essa. Aqui é 90, né? E aqui 45 e aqui 45, não é isso? Isso mesmo. Então, ele mede 90 aqui, então ele é retângulo. Ele tem dois lados aqui, ó, iguais e um diferente. Então, ele é isósceles. Tá certo? É isso. Agora, vamos lá, letra B. Letra B. Ele tem aí, todos os lados aí são diferentes. Então, que triângulo é esse? De lados diferentes. Um escaleno. E agora, os ângulos, ele é o quê? Ah, ele tá bem aberto do eixo. Vou fazer aqui, tá? Vamos lá, fazer essa figura da letra B. Olha só como ela tá. Ela tá assim, bem um pouquinho aberta, né? Esse ângulo, olha só, essa reta aqui tá bem aberta. Então, ele vai ser um obtusângulo, gente, tá? Obtusângulo. Tá certo? E medidas, todas as medidas dele são diferentes, então ele vai ser um escaleno. Lados, tá? E aqui, ângulos. Tá certo? É isso. Tá bom? Aí, gente, na página 66 e 67 vem a questão de ampliação e redução de figuras. Como é isso? Vem falando, né, que um professor levou seus alunos para ver um terreno e quando chegou na sala de aula ele pediu na malha aí, quadriculada, para que os alunos fizessem aí desenhassem esse terreno. E aí teve gente que desenhou esse terreno, claro que da mesma forma, porque era um quadrado. Então, teve gente que desenhou ele assim e teve gente que desenhou ele bem maior, tá? Então, ampliação e redução aí de figuras, o que é que a gente faz? Para ele ampliar o desenho igual, ele teria que ampliar suas dimensões, né, 2 vezes mais. Então, se aqui era 20, então para ampliar 2 vezes mais, ele iria multiplicar 20 vezes 2, tá? E para reduzir, a gente faria o contrário. Então, se ela fez aí um desenho menor, no caso foi 80 centímetros que ela fez, então para as dimensões do desenho tornar 2 vezes menor, então ela teria que colocar 80 dividido aí por 2, que vai dar o que, gente? 40 metros, que era o tamanho de lá. Todos os dois vai dar 40 metros,
que era o tamanho do terreno, tá? Então, na página 67, para construir uma ampliação, devemos multiplicar as medidas dos lados pelo mesmo valor. E para construir a redução disso, a gente divide. Então, tem aí um exemplo na página 71. A gente tem aqui, ó, observe aí as figuras, a gente tem essas duas figuras, tá? E aí, só para vocês entenderem melhor, tem aqui a interpretação. Diz assim, ó, considerando que cada quadriculado tem, né, uma unidade, né, de quadrinho, né? Ó, esse quadrado, cada um, né, é formado por o quê? Por quadrinhos. Então, olha as perguntas. Quais são as dimensões de comprimento e altura do retângulo menor? Então, no retângulo menor, a gente percebe que tem o quê? Tem 3 bloquinhos, né? Nas unidades de quê? De comprimento e na altura 2, tá? Então, essa é a resposta. Quanto mede cada ângulo do retângulo menor? A gente sabe que um retângulo menor, olha só, do menor, a gente tem um retângulo normal, que é isso daqui, ó, tá? Então, 90 graus, tá certo? 90 graus, porque olha só, um retângulo, tá? Quais as dimensões de comprimento do retângulo maior? Aí a gente iria ver que são 6 unidades aqui no comprimento, né? E 1, 2, 3, 4 unidades aqui na altura. Quanto mede cada ângulo do retângulo maior? Também, olha só, vou até fazer aqui 90 graus, tá? 90 graus, tá certo? Aí, podemos dizer que o retângulo maior é uma ampliação do retângulo menor? Sim. Por quê? Porque as dimensões do retângulo maior são o dobro aí do retângulo menor, tá? São proporcionais, tá certo? E os ângulos são iguais. Então, tanto os ângulos, gente, são iguais, tá certo? São 90 graus, como a gente percebe que se aqui tem 1, 2, 3 quadradinhos, para ampliar isso, eu vou ter que fazer o dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então é isso, é fácil. Tá bom? Então essa foi a nossa aula. As atividades eu vou colocar aí no grupo, tá bom? E a gente se vê na aula online. Tchau!